Olá, amigo do canal. Desde já peço que se inscreva, curta e compartilhar com seus amigos. Vou contar a história completa do cartel de narcotraficantes mais poderoso que já existiu no mundo, o Cartel de Medellín. Vamos à matéria. Essa é a história do Cartel de Medellín e seus membros. O Cartel de Medellín era uma organização criminosa que via seu nascimento em 1976, quando seus principais líderes, Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Carlos Leder e Gonzalo Rodrigues Gaxaya, e os irmãos Fábio Juan David e Jorge Luiz Ochoa, decidiram se associar na produção e distribuição de cocaína. O Cartel de Medellín operou com a droga, a matéria-prima para a fabricação de cocaína, que é uma pasta de coca que foi importada do Equador e do Peru. Já que na Colômbia não havia plantações ainda, a matéria-prima da cocaína era levado para laboratórios clandestinos nas selvas e departamentos de Caquetá para ser transformados em pó branco, e depois transferidos por múltiplos meios de transportes, por várias rotas, tanto através de rotas comerciais, os itens que faziam parte do itinerário das companhias aéreas e do frete marítimo e dos passageiros até seu destino final, bem como os voos aéreos, são de propriedade do cartel, Paracaíos nas águas das ilhas do Caribe, especificamente nas Bahamas, onde fizeram uma escala prévia para a entrada da droga nos Estados Unidos. Os membros do mercado de Cartel de Medellín: Jorge Luiz Ochoa, R. Roberto Escobar, Gustavo Gaviria, Juan David Ochoa, Fábio Ochoa, Carlos Leder, Gonzalo Rodrigues Gaxaya, Pablo Escobar Gaviria, e outros membros do Cartel de Medellín: Dom Berna Griselda Blanco, homens de confiança João Jairo Velásquez, sendo eles Popay, Carlos Mário, Brinco Otoniel de Jesus Gonzalez. Esses eram alguns chefes do Cartel de Medellín, sendo o chefão de tudo, o temido Pablo Escobar. Para vocês entenderem melhor, veremos uma breve biografia, e o que algumas cabeças do Cartel de Medellín, como Carlos Leder e Rivas Leder, começaram a negociar com a maconha, mas sua produção cresceu vertiginosamente, o que o levou a se tornar uma figura importante da organização principal do Cartel de Medellín. Para entender a entrada de cocaína nos Estados Unidos no final da década de 1970, Eder é acreditado com a criação e implementação de um sofisticado sistema de transporte, que permitiu ao Cartel de Medellín enviar grandes quantidades de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Os promotores que apresentaram seu caso o acusaram de ser responsável por 80% da cocaína consumida no país do norte, tanto que o próprio Pablo Escobar o denunciou, e ninguém o defendeu quando foi extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 1987. Em 1988, o juiz federal em Jacksonville, da Flórida, condenou-o à prisão perpétua, por mais de 135 anos, por uma apreensão de 3,3 toneladas de cocaína no país, a partir da sede de suas operações nas Bahamas. Jorge Luiz Ochoa Vázquez, membro sênior da organização de Pablo Escobar. O Cartel de Medellín enviava em média 30 toneladas de cocaína por mês para os Estados Unidos. O cartel usou 12 milhões de dólares para criar um grupo que seria encarregado de fornecer segurança aos chefes da máfia. Cada chefe contribuía com 20 mil dólares mensal para a causa, além de 10% dos lucros. Dessa maneira, o famoso grupo paramilitar matou milhares de sequestradores, contando com mais de 2 mil homens e mais de 400 milhões de dólares. Em 16 de fevereiro de 1982, a organização de Pablo Escobar começou a movimentar tantos milhões de dólares, que despertou a atenção de grupos paramilitares como o M-19, que começou a sequestrar membros do cartel e pedir resgate. Então o Cartel de Medellín declarou guerra a todos, e inclusive ao Estado em 7 de março de 1984. Em resposta, o governo colombiano daria um duro golpe ao Cartel de Medellín e ao narcotráfico quando eles conseguiram desmantelar um dos maiores complexos de produção de drogas, chamados Tranquiland. Deram esse nome por causa da tranquilidade com a qual eles operaram por anos, em resposta ao cartel assassino do ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla. A morte do ministro fez chegar cartas ao presidente Belisário Bittencourt sobre o assunto, com o qual
eles operaram durante anos, e em resposta ao cartaz de assassinato, no mês seguinte, o presidente Belisário Bittencourt fez agir sobre o assunto e desencadear uma grande pressão contra os narcotraficantes que, sendo encurralados, decidiram eles começar a negociar uma rendição com o governo. Tudo estava no caminho certo para uma rendição pacífica, até que as informações vazassem para a imprensa, causando um escândalo sem precedentes que pôs fim a todas as tentativas de negociação meses depois. Pablo e a empresa retornam à Colômbia, onde começaram a escalada de ações terroristas para forçar o governo da nação andina a negociar sua coexistência e tolerância às suas atividades ilegais. O cartel de Medellín foi responsável pelo assassinato do diretor de jornal El Espectador Guillermo Cano e do candidato à presidência Luiz Carlos Galán. Disposição de lutar sem crime. A organização criminosa, além das personalidades acima mencionadas, também caiu com prefeitos oficiais de polícia e militares que tentaram obstruir seus planos. Eles são creditados por tomar o Palácio da Justiça em Bogotá desde o início de um voo comercial da Avianca com 107 passageiros a bordo de uma bomba nas instalações do jornal El Espectador, entre outras ações no âmbito desta guerra de civis que adquiriram tanto poder e recursos que ousaram enfrentar o poder institucional do Estado. Causa a guerra entre o cartel de Medellín e a de Cali. No início dos anos 80, não houve guerra entre o cartel de Medellín e o cartel de Cali, este último dos irmãos Rodríguez Orejuela, cartel de Medellín. Quando começa todo o problema da extradição, os dois pôsteres decidem lutar, realizar várias ações, como jogar panfletos nos estádios de futebol de um avião com a famosa frase: "Preferimos um túmulo na Colômbia do que uma masmorra nos Estados Unidos". No início do conflito, diz Popeye, ex-assassino de Pablo Escobar Gaviria, que o problema entre os dois pôsteres começa quando Jorge Luiz Ochoa e Gilberto Rodríguez Orejuela são deportados para a Colômbia da Espanha em meados de 1986, onde estavam presos há 1 ano e meio na Colômbia. Ambos os narcóticos chegaram a um acordo em que nenhum podia sair da prisão primeiro. Os outros tiveram que sair ao mesmo tempo. Jorge Luiz Ochoa decidiu romper o pacto e conseguiu sair da prisão, fazendo com que os Estados Unidos começaram a pressionar o governo colombiano. Eles extraditaram Rodríguez Orejuela, que teve que pagar uma quantia milionária em propinas para ser libertado no mesmo momento nos Estados Unidos. A guerra entre cartel de Medellín e cartel de Cali estourou, e Pablo Escobar ordenara vários ataques às drogarias, a redução dos comércios que pertenciam aos irmãos Rodríguez Orejuela, deixando dezenas de mortes em seu rastro, inclusive inocentes, o que piorou a situação. O fim do triste cartel foi gradualmente dando primeiro a declaração de guerra, que o Estado colombiano reforçou com a participação direta do governo dos Estados Unidos, ao colocar um preço na cabeça de seus principais líderes que operavam livremente, usando uma combinação de subornos, ameaças a funcionários do Estado e doações generosas para comunidades que eram cada vez mais frequentes na captura de colaboradores oferecidos às autoridades envolvidas no tráfico de drogas. Rotas e líderes envolvidos no tráfico de drogas, assim, destruindo seus canais de distribuição. Finalmente, o cartel de Cali forma o grupo. As pessoas perseguidas por Pablo Escobar se juntam ao Estado e começam a atacar a infraestrutura do povo de Medellín e a matar todos os que já haviam colaborado com eles em algum momento. Pepes, em setembro de 1992, Fidel Castano, seu irmão Carlos e Diego Murilo Bejarano, também conhecido como Dom Berna, com o financiamento do cartel de Cali, fundou aqueles que também tinham o apoio de uma agência a serviço da instituição colombiana chamada Bloco de Busca, criado para que escapasse recentemente à prisão Pablo Escobar. Informou os odiadores, foram muitos que formaram os Pepes na lista e vão das altas esferas do poder executivo da Colômbia pelos danos que suas ações causaram aos agentes nacionais da DEA dos Estados Unidos, às famílias de Fernando Galeano e Gerardo Moncada, seus ex-parceiros, mortos por ordem de Dom Pablo, por suspeitarem estar em negociações para se associarem a outras organizações consideradas como morte inimiga de Fernando Galeano e Kiko Moncada, o cartel de Cali, por terem se recusado a colaborar em uma iniciativa destinada a enfrentar a declaração de guerra do governo colombiano.
os cartéis de drogas e o pedido do chefe da mídia Mario contra Julen Escobar, se sentia especial em assumir a responsabilidade pelo roubo de uma carga de sua propriedade, pois os PEPs agiam após a fuga das unidades de Pablo Escobar da Força Delta del de la CIA T Delta. A polícia colombiana e o bloco de busca coordenaram as ações para capturar Pablo Escobar em paralelo, e as pessoas agiram diretamente contra bens e pessoas associadas a Escobar, além de fornecer informações valiosas para rastrear paradoxalmente o cartel de Cali, inicialmente inclinado a usar menos métodos de dissuasão violentos para alcançar seus objetivos com os PEPs, acabaram usando as mesmas táticas terroristas do novo cartel de Medellín. Como foi a entrada de Pablo Escobar na prisão, na catedral, o atual presidente César Gaviria, na tentativa de acabar com tanto derramamento de sangue nas negociações, com o governo deve reunir dois principais requisitos, e, em troca, isso seria entregue à justiça para pagar por todos os crimes cometidos. Os dois requisitos eram demitir Miguel Alfredo Maza Marques como diretor, e alterar a Constituição e eliminar o artigo 35, que permitia a extradição dos colombianos aos Estados Unidos da América. Luxos dentro da catedral, a prisão. A catedral era tudo, menos uma prisão era um hotel de 6 estrelas. Os guardas que estavam nessa época, nomes de Pablo Escobar, vestidos como uniformes de guardas e armados da prisão. Havia uma malha eletrificada com 10.000 volts, e a lâmina que ele ativava estava na cela do capô. As celas eram salas super luxuosas. Havia uma academia, uma mesa de sinuca no campo de futebol, uma sauna e uma discoteca que realizavam festas no mesmo estilo que em suas casas. Hacienda Escobar usou uma van com fundo duplo para entrar em todo tipo de armas, mulheres, licores e assim por diante. Escobar continuou a cometer crimes, como ele fazia quando estava livre. Ele continuava dirigindo o cartel de Medellín por dentro e ordenou a morte de seus inimigos. Ali era um escritório de crimes. No entanto, a polícia ataca sua infraestrutura de produção de cocaína, o que é insuficiente, pois é assim que os assassinos e ornamentos contratados são pagos. Então Pablo Escobar pediu apoio financeiro a seus parceiros, Fernando El Negro, Galeano, e Gerardo Kiko Moncada. Eles concordam em enviar $500.000 por mês. Depois de vários meses, Galeano e Moncada decidiram enviar apenas $50.000, que não foram bem recebidos por Escobar, que ordenara que o dinheiro fosse devolvido casualmente a eles, por um trabalhador, conhecido como El Chapo. O sicário de Escobar recebe $23 milhões em uma caleta de Moncada e leva Moncada e Galeano a visitar Escobar, suspeitando que eles tenham algo a ver com roubar seu dinheiro. O que Escobar viu depois? Pablo descobre que seu assassino, se ele está na posse desse dinheiro, e avisa que Moncada e Galeano vão matar Quino. Pegou, então o assassino dá a Escobar 18 dos 23 milhões para que ele não defenda. Neste momento Escobar tinha conhecimento que Moncada e Galeano estava colaborando com o cartel de Cali, então ele o cita para o C, onde ele ordena suas mortes. Estes são mortos, esquartejados e queimados dessa maneira aos poucos que estavam apoiando Escobar, assistindo enquanto ele matava dois de seus maiores parceiros. Não hesitaram em ficar contra ele e se unir ao cartel de Cali, junto com os irmãos Gil Brown. Formam o povo, o que significa perseguido por Pablo Escobar, e não descansa até o fim do narcotraficante. Como Pablo Escobar escapou da catedral, a imprensa descobre todos os luxos com os quais Escobar viveu, e o governo não teve escolha a não ser pedir sua transferência para outra prisão. O exército de Bogotá subiu à área e ordena que a polícia que vigia a prisão se aposente, uma vez que foram supostamente comprados por Escobar, e permanecem no controle da situação. Esse foi um erro grave, pois nenhum deles tinha conhecimento de a zona de Escobar. Adverte seus homens que, às 23 horas, eles tocariam desde então na cadeia, e seria muito difícil para o exército seguir a trilhar aí. Em 21 de julho de 1992, Escobar com seu irmão Roberto Escobar e seus homens escapam da prisão pela parte de trás do muro que havia sido construído com gesso.
Aquele momento da fuga de Escobar do presídio representava um dos capítulos mais embaraçosos para o governo, totalmente desacreditado diante da opinião internacional. Portanto, decidiram criar o chamado Bloco de Busca, um grupo especial composto por mais de 500 homens da Polícia Nacional, do Exército e da DEA dos Estados Unidos, para capturar e acabar de uma vez por todas com a organização criminosa. E depois teve milhões pôsteres de Wanted procurando na televisão, depois que Escobar escapou do presídio Catedral. Pablo Escobar valia uma recompensa de 20 milhões de dólares. O setor de inteligência ordenou aos policiais que grampeiam telefones para manter os procurados por meio de um telefonema que dura 22 minutos, o tempo suficiente para o bloco de busca localizá-lo com a localização do gato e prosseguir-se com a busca. E então Pablo Escobar foi rastreado quando a polícia invadiu seu recinto. O mesmo se evadiu para o telhado da casa, onde ele pensou em fugir. No entanto, ali mesmo, ele foi alvejado no coração por um rifle AR-15 e não sobreviveu. No entanto, existem diferentes teorias sobre a morte de Escobar, entre elas, ele é baleado por um atirador de elite do grupo Los Pepes, cumprindo sua frase de "Eu prefiro uma sepultura em Colômbia que uma masmorra nos Estados Unidos". Outra teoria diz que Escobar cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Outra teoria diz que ele foi baleado pelo coronel Hugo Eleodoro Aguilar, líder do grupo de buscas. Dessa forma, o capítulo de quem foi o traficante de drogas mais poderoso do mundo que conseguiu derrubar um país inteiro, surpreendentemente, a morte de Escobar, floresce de pessoas, graças à combinação de todos esses fatores, e com um alto custo financeiro, e em vidas, o governo colombiano conseguiu acabar com a vida do chamado ministro da guerra, onde estão os membros do cartel de Medellín, como mencionado anteriormente. Escobar, Gachá e Gustavo Gaviria perderam a vida durante a guerra contra o Estado. Os irmãos Ochoa chegaram a um acordo com o Estado e pagaram uma sentença de 5 anos, sendo libertados em 1996. Fábio foi o único que continuou com os negócios após recuperar a liberdade em 1999. Em breve vou fazer matérias sobre outras organizações criminosas. Peço que se inscreva, curte e compartilhar com seus amigos. E, não se esqueça, fique longe de criminosos. Até a próxima matéria.